Olá pessoal, meu nome é Jorge, sou professor de AutoCAD em Inventor e estamos aqui para a nossa terceira videoaula de Inventor 2012 no projeto número 1, que é o calço regulável. Nesse projeto a gente vai estar fazendo o terceiro elemento, que é o parafuso, e ele se encontra aqui então em Projetos, AutoCAD e Inventor, ou também na nossa página do Facebook, Projetos de AutoCAD e Inventor, e o projeto é o projeto número 1, calço regulável. Já foi feita a base, desenhamos a base desse conjunto, desenhamos a porca e a gente vai fazer agora então o parafuso desse calço regulável. Vamos lá para o Inventor então e vamos executar esse desenho. Vamos em New. Lembrando que sempre que a gente vai abrir esse projeto, a gente precisa prestar atenção se ele vai estar direcionado para aquela pasta que foi criada, que no nosso caso é o projeto número 1, calço regulável IPJ. Dessa forma, o desenho salvo já vai para essa pasta e facilita a nossa posterior montagem. E como todo projeto está em milímetro, standard milímetro IPT, ok. Vamos dar uma analisada no projeto e para ver qual é a melhor maneira da gente estar desenhando. Eu tenho aqui então o parafuso, que é composto por um corpo cilíndrico, uma rosca M26. Então ele tem um diâmetro de 26 milímetros com uma altura de 95. Ele tem depois aqui uma área rebaixada de 20 milímetros de diâmetro por 4 de altura e depois um corpo quadrado fresado, uma fenda aqui em 45 graus em V, e acredito que essa seja a parte mais difícil de estar fazendo, mas vocês vão ver que criando planos a gente faz sem problema nenhum. Vamos lá então fazer primeiro as partes cilíndricas, que são as mais fáceis. Diâmetro de 26 por 95, diâmetro de 20 por 4 milímetros. Vamos lá. Vou pegar o círculo, posiciono no meu ponto zero, 26 milímetros, e posso finalizar o sketch. Finalizado o sketch, a gente faz a extrusão. O tamanho dessa extrusão aqui é de 95 milímetros. Ok. Vamos fazer aquela parte rebaixada então aqui em cima. Ela é de 20 milímetros de diâmetro por 4 de altura. Vamos criar um sketch nessa face com a ferramenta de círculo, 20 milímetros, finalizo o sketch e vamos fazer uma extrusão nessa face com 4 milímetros. Então a gente já tem parte do nosso projeto feito, que é o cilindro aqui onde vai colocar a rosca e esse rebaixo de 20 por 4. Agora a gente precisa então fazer esse perfil desse calço, onde é o calço propriamente dito, e para depois fazer a extrusão. Então vamos lá, vamos ver como que a gente cria o plano para estar fazendo esse perfil do calço. Eu preciso fazer o perfil desse calço, desse corpo quadrado, exatamente no centro dessa minha face. Como ele é concêntrico, né, no centro do meu parafuso. Dessa forma, eu preciso habilitar um plano central aqui. A ferramenta que a gente faz para isso, ela está aqui. Ela chama Plane. Eu vou criar um plano e ele pede para eu clicar qual é a região que eu vou clicar esse plano, ou qual eixo, ou quais eixos que eu vou estar trabalhando para criar o plano. O eixo que eu vou utilizar é o eixo X e Z. Quando eu clico no eixo X e Z, ele mostra para mim que o plano vai ser habilitado, mas eu preciso clicar com o botão em cima do meu plano, segurar e dar uma arrastadinha nele para fora. Aqui eu estou arrastando até bastante para exemplificar. Arrastei ele para fora, mas eu coloco o valor 0. Eu posso construir o meu plano também deslocado, mas no caso ele vai ser no centro do meu parafuso. Então ele vai ser criado no 0 e confirmo. Dessa forma eu tenho
um plano criado no eixo central da minha peça. Então eu posso criar agora aqui um sketch nesse plano que eu acabei de fazer e a gente cria o esboço nessa parte central da nossa peça. Vamos lá. Criar um sketch em 2D, seleciono qual é o plano e ele mostra para mim que vai ser criado um plano aqui. Vai ser criado um sketch nesse plano que eu selecionei. Agora tem um detalhezinho, um macetezinho que é interessante. Quando a gente aperta a tecla F7, ele teoricamente come um pedaço do nosso plano e mostra a área que a gente vai trabalhar. Ligando F7 de novo, ele devolve outra metade da peça. Então eu clico aqui no F7 para poder ver de forma mais limpa esse pedaço que eu vou estar desenhando. Eu vou desenhar então agora essa parte quadrada com essa fenda de 3×3 e esse rebaixo feito a 45 graus numa fresadora. Como que a gente vai fazer isso daí? Como se fosse um esboço normal em 2D feito por linhas. Vamos lá então. Outro detalhe importante, se eu pegar uma linha e tentar achar o centro de qualquer ponto aqui ou qualquer outra referência nas linhas do meu desenho, eu não consigo, porque eu não tenho nenhuma geometria projetada. Antes de tudo, eu preciso projetar a geometria que está por trás desse plano para que eu consiga encontrar algumas linhas. Então, é só vir aqui em Project Geometry e eu quero projetar somente essa geometria aqui. Ele muda de cor, fica aqui laranja. Isso significa que eu tenho uma referência nesse plano onde eu posso começar a desenhar. Sempre que a gente cria planos, é preciso que se projete a geometria para estar podendo construir o desenho. Projetada a geometria, vamos lá para as linhas. Eu tenho essa cabeça que ela tem 40 por 40 com 35 de altura. Então aqui é 20, a altura dela é 35, 40 no seu comprimento, 35 novamente e fecho um quadrado. Essa linha, a princípio, eu nem vou usar, porque eu só preciso de um segmento pequeno aqui de 3,5 e aqui a mesma coisa. Pus um valor qualquer pelo seguinte, eu vou fazer uma restrição de valores nessas linhas. Eu vou indicar que essa linha aqui, preciso fazer uma cota, indico que esse valor aqui de 8,42 alguma coisa, não tem esse valor. Ela é igual a esse valor aqui, de 3,5. Dessa forma eu dou uma restringida em valores da peça. Então aqui é 3,5, aqui também é 3,5, as duas são com 35. Eu posso dizer também que esse 35 é igual a esse outro valor. Dessa forma, se eu mudar aqui, por exemplo, para 40, automaticamente ele já muda o outro lado para 40 também. E vice-versa. Tudo que a gente fizer como restrição, a partir do momento que você muda um parâmetro, o outro parâmetro também vai ser alterado. Vamos ver como fazer então aquele entalhe aqui no meio a 45 graus. Eu tenho como referência do centro da minha peça esse rasgo menor aqui de 3×3 e ele está localizado a partir desse plano aqui a 17 milímetros. Então é o ponto que eu vou estar utilizando como referência para fazer o rebaixo e posteriormente eu só ligo um ponto a outro, uma extremidade na outra, que já vai me dar uma linha a 45 graus e a gente vai ver o valor depois dessa linha. Vamos lá. Comando de line, 17 de altura
E feito isso, como eu tenho uma fenda de 3 por 3 e a gente está trabalhando no meio do desenho, ele é 1,5 aqui para cada lado. Na perpendicular, 1,5, linha de novo. Nesse sentido, 1,5. E agora eu só preciso colocar as alturas. As alturas são de 3 milímetros. 3 nesse sentido. E aqui também 3 milímetros. A gente pode fazer também aquela restrição, dizer que esse valor aqui é igual a esse outro. E dessa forma a gente restringe o desenho nessas medidas. E agora então é só fazer o ligamento desse ponto final até esse e a mesma coisa do outro lado. E eu tenho então o perfil do meu projeto, da cabeça do parafuso aqui desenhada. Tem uma linha aqui que eu posso cortar, posso deletar aqui essa linha central, eu não vou precisar dela. Com isso daqui, posso até tirar essas cotas se eu desejar, para facilitar para ver o desenho. Então eu tenho aí o perfil da cabeça do calço. Posso finalizar o sketch. E agora é interessante a forma de fazer a extrusão. Como a gente está com ele exatamente no meio do plano, eu uso a extrusão. O valor da extrusão é o valor total de 40, mas eu uso essa solução aqui, que ela é simétrica. Ela vai fazer do plano central para os dois lados. Como ela é 40, ele já entende que vai dividir 20 para um lado e 20 para o outro. E dessa forma a gente finaliza então a construção dessa cabeça. Vamos ver como ficou? Então eu tenho o parafuso, o rebaixo e ali a cabeça entalhada, feito esse fresado aqui em V a 45 graus. O que falta a gente fazer? É colocar a rosca, mostrar como que tem uma rosca aqui de 26. Qual que é a ferramenta para rosca? Ela está aqui como thread, que é a rosca. Vamos lá então, clico em rosca. Ele pede para eu mostrar qual é a face que eu vou estar utilizando. Clico na face. Especificação da rosca. Ele já deu aqui para mim, como eu fiz com milímetros e 26 milímetros, ele já automaticamente, por ser um programa paramétrico, ele entende que a minha rosca é uma rosca métrica com 26 milímetros e 1,5 de passo. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a rosca de uma maneira bem simples. Aplico OK. Posso cancelar. O que falta agora fazer é um chanfrado na cabeça do parafuso, na parte inferior. Então, é só clicar na aresta, venho na opção de chanfro e coloco o chanfrado de 2 milímetros. Ele já está com a configuração de 2 milímetros. Aplico e pronto. Vou desabilitar esse plano, clicando com o botão direito, tirando a visibilidade, e dessa forma eu tiro então aquele plano central. E está aí a nossa peça desenhada do parafuso. Lembrando que para a próxima videoaula a gente vai estar fazendo a montagem. Então a gente vai estar pegando os 3 elementos e transformando então em uma montagem: base, porca e o parafuso. E nas outras videoaulas a gente vai estar colocando esses desenhos nos padrões de folha 3 ou folha 4 e editando legenda e também fazendo as cotas. Então não perca a próxima videoaula, onde a gente vai estar fazendo a montagem do nosso conjunto. Relembrando, para quem não baixou,
pode ir no blog em projetosautocadinventor.blogspot.com.br e também no Facebook Projetos de AutoCAD Inventor. Vamos salvar esse desenho, né? Só para guardar ele lá. Salvar. Ele já abre automaticamente a pasta de calço regulável e vamos salvar ele com parafuso do calço regulável. Save e está pronto. Obrigado, pessoal, e até a próxima videoaula.